Bom, galera, aqui mais uma aula de Geografia com o professor Blênio Marcos, do Colégio Mater Christi. Hoje, para a gente falar um pouco sobre crise europeia, os PIGs, as economias europeias em crise. Quando a gente fala de Europa, a gente normalmente associa alto padrão de vida, elevado IDH, excelentes condições sociais. Porém, nos últimos anos, na última década, a Europa vem passando por uma das crises mais profundas de sua história. E isso tem representado com alguns problemas marcantes, nos chamados PIGs. PIGs é um acrônimo que faz alusão às economias sujas, ou seja, a economia dos porcos, que integram aí Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha. Essas 5 economias europeias, elas vêm apresentando determinados problemas, como eu já mencionei, que vem preocupando, inclusive, a constituição do bloco. Destaque aí para a Alemanha, como um país que tenta sanar essa crise e tenta ajudar, inclusive, financeiramente, esses países, já que a Alemanha possui um peso tanto econômico como em termos de representação dentro do parlamento. Então a imagem aqui é bem sugestiva para crítica aos países em crise. Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha mamando na economia europeia a partir da zona do euro. Vale lembrar que, contraditoriamente, o euro, uma moeda única que foi pensada para integrar mais economicamente os países do bloco, foi um dos motivos para que a crise ocorresse, já que você propõe uma moeda única com países economicamente bem distintos. Então vale lembrar que alguns problemas são marcantes, são comuns a esses países dos PIGs. Por exemplo, um dos primeiros problemas apontados é a alta taxa de contenção a política de contenção de gastos públicos feito pelo governo desses países. Esses governos, o governo da Grécia, o governo da Espanha e da Itália, tentam sanar a crise reduzindo os gastos públicos, cortando salários, por exemplo, do funcionalismo e até mesmo aposentadorias, Vale lembrar que uma das características demográficas da Europa é a alta concentração de idosos, ou seja, um país com grande proporção de seus habitantes já idosos e um número muito elevado de aposentados. Então isso tem levado, inclusive, a uma crise previdenciária. O governo desses países, desse grupo, tenta cortar esses salários e essas aposentadorias parcialmente e totalmente. Em contrapartida a esses cortes, tanto de salários como de aposentadorias, você consegue ver já algumas manifestações, não raro, manifestações nesses países europeus em protesto contra os governos. Outro problema marcante é o aumento do desemprego, demissões em massa de algumas empresas e até de algumas instituições europeias marcam isso. Taxas de desemprego históricas no continente. A Europa é marcada pela essa alta empregabilidade e alto padrão de vida, como eu já mencionei, mas que vem passando na última década pelo aumento do desemprego. A Espanha atingiu um nível histórico de desemprego a uma taxa de quase 22% de sua população economicamente ativa. Então isso também preocupa, já que devido à crise, as demissões fazem com que você tenha menos dinheiro e menos dinheiro representará menos consumo, o que vai limitar a quantidade de capital e de dinheiro em circulação no mercado. Outro problema marcante é a alta carga tributária, o aumento dessa carga tributária. Alguns impostos foram aumentados, outros foram criados para tentar arrecadar mais do governo desses países e, consequentemente, reduzir a crise. E o terceiro, e talvez o mais importante problema dos 5, é o déficit público, o aumento do déficit público. Você tem aí países desse grupo, eles estão com taxa de dívida de 50% ou mais de suas economias em relação ao PIB. Então isso vem preocupando as instituições da União Europeia, principalmente, como eu já mencionei, a Alemanha. E aí, esse infográfico aqui, ele mostra alguns dados importantes, A população dos respectivos países, em milhões de habitantes. Destaque aí para a população da Itália, o mais populoso dos 5, que passa aí dos 60 milhões de habitantes. O PIB em bilhões de euros, Nós temos aí
apenas dos 5, 2 deles têm um PIB acima de 1 trilhão, né? Aliás, acima de 1 bilhão de euros, e a dívida em bilhões que passa aí dos 50% de suas economias. Então, das 27 economias que integram a União Europeia hoje, essas 5 são as que mais preocupam. Então, aí as contas públicas desses países ficaram desequilibradas, porque eles intensificaram os gastos a partir de 2008 para conter os efeitos da crise econômica mundial. Ao mesmo tempo, a crise fez com que a arrecadação caísse e o desemprego aumentasse, né, derrubando o consumo e prejudicando o resultado das empresas, foi o que eu acabei de falar. A combinação entre gastos públicos e maior arrecadação fez o déficit subir acima do limite. O principal temor do mercado é que esses países deem calote na dívida. Isso já vem preocupando, inclusive, devido às frequentes recorrências ao FMI, ao Fundo Monetário Internacional. Para ilustrar essa temática, eu trouxe uma questão, essa questão ela já é bem conhecida, ela satiriza a situação dessas economias, né? Representa aí, a imagem representa as 5 economias em crise e o problema da zona do euro. Então, com a crise econômica aprofundada em 2008, uma classe de países da zona do euro passou a ser chamada de PIGs. Nesses países, opção A arrecadação caiu, apesar do emprego ter aumentado. Falso, porque a gente acabou de comentar aqui que o desemprego foi um problema comum entre esses 5 países. Opção B, a pobreza estrutural é muito grande, já que são periferias comunitárias localizadas no leste do continente. Nem todas estão no leste do continente, né? Aliás, nenhuma das 5 está no leste do continente. Você tem aí Portugal e Irlanda, Portugal e Espanha, os países ibéricos, Irlanda na região da Europa Ocidental, Grécia e Itália na região do Mediterrâneo. Então, se fosse Polônia, Eslováquia, Eslovênia, República Tcheca, a opção B estaria correta. C. As taxas de desemprego são as mais expressivas do continente. Isso é verdade, apesar da subtilidade das economias nacionais ter diminuído. Ora, se aumentou o desemprego, aumentou, consequentemente, a subtilidade. D. Os gastos públicos são excessivos, certo? O endividamento descontrolado ao ponto de suas dívidas serem iguais ou superiores a 50% de seus PIBs. Essa é a opção correta, como a gente acabou de falar. E a opção E, os investimentos do bloco econômico continuam sendo fortes, mas houve o aumento da desconfiança da população nacional devido à corrupção. A opção ela não se relaciona, apesar desses investimentos serem marcantes. É isso aí. Hoje nós discutimos um pouquinho sobre as economias europeias em crise. Até a próxima aula.